Paz do Senhor, família. O despertar está no ar. Não saia daí, porque no despertar desta semana teremos uma convidada que encheu o meu coração de alegria. Luísa Foguete, mais conhecida como Giza. Here in my heart and in my weakness, it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, He lives inside. Just go and... A paz tenha, Giza. A paz, Arlete. Luísa não é, mas nós estamos habituadas de chamá-la de Giza. Giza, como está? Tudo bem, graças a Deus. Arlete, como é que está? Eu também estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz por tê-la aqui no Poltrona Azul para compartilhar conosco os feitos, as maravilhas, os milagres, principalmente os livramentos que viveu na presença do nosso Senhor. Bom, é uma honra para mim também estar aqui. Não esperava esse convite e estou muito feliz por terem pensado em mim para poder compartilhar a minha história. Muito bem. Pessoal, para quem não sabe, a Giza ou a Luísa é a filha da nossa querida convidada assídua, Lu Branco, que esteve aqui recentemente a compartilhar conosco como é que foi a adolescência da sua filha, os livramentos que viveram. E hoje não será diferente. Temos aqui a Giza, a Luísa, para contar o que viveu na primeira pessoa, não é? Sim, Luísa, conte para nós como que foi passar pela fase, digamos assim, mais difícil, que é a fase da adolescência. Passaste pelo que passaste, graças ao Senhor que livrou, e hoje temos aqui a nossa Giza. Bom, há 2 anos atrás, eu estava com 17 anos, a princípio, eu passei por momentos muito difíceis. Momentos que eu sei que muitos jovens provavelmente também devem estar a passar e não sabem como superar isso. A minha fase dos 12 aos 14 foi normal, mas a partir dos meus 15 aos 17 já não. Nós sabemos que na fase da adolescência nós queremos experimentar muita coisa. Queremos viver, queremos descobrir, queremos conhecer, queremos experimentar, etc. Então não foi diferente comigo. Só que nos meus 17 anos as coisas começaram a piorar. Não era só querer ir a festas, não era só querer sair tarde. Eu sofria vários ataques e que eu acreditava que era algo que eu queria, porque eu ouvia várias vozes que me diziam para fazer coisas que hoje eu analiso e eu sei que o que eu sou hoje, refletir o que eu era antes, eu não faria. Bom, tudo começou quando eu comecei a enxergar a minha mãe como se fosse minha maior inimiga. Porque ela sabia o que era certo para mim, mas na minha cabeça eu era adulta e podia tomar as minhas próprias decisões. Então, eu achava que já era adulta e aí o respeito começou a faltar dentro de casa. Eu desrespeitava a minha mãe, eu era muito rebelde. E às vezes a minha mãe tentava assim, na defensiva para comigo, e isso causava conflitos entre ela e o meu pai. E que isso era muito errado, porque eu estava a interferir e a bater diretamente com o casamento dos meus pais. Então, uma tarde normal, eu decidi ir à casa da minha tia. Então, pela minha cabeça passou que eu tinha que mudar de visual. Então, do nada, tinha que mudar. Na casa da tia, sim, algo a caminho da casa. Não havia chegado na casa da tia, não é? Não. Que veio à minha cabeça, corta o cabelo. Faz muda de visual. A cabeça é uma voz dizendo assim, vai à barbearia, corta o cabelo, pinta e depois vai para casa. Foi o que eu fiz. Cheguei à casa da minha tia, fui à barbearia mais próxima, que era uma barbearia para homens mesmo. E eu cortei o cabelo aqui atrás, fiz um corte, todo o cabelo daqui de trás, e um rabo de cavalo, e pintei o cabelo de loiro. Aí depois foi de novo outra vez que disse, põe piercing, vai ficar bonito, põe vários piercing assim na orelha, e depois põe no umbigo, mais tarde põe no umbigo. Aí eu comecei seguindo
essa voz que dizia constantemente que eu tinha que fazer. Eu cortei o cabelo, depois de cortar o cabelo, fiz riscos atrás e fui para casa normalmente. Eu disse, até cheguei ao momento de dizer, mamãe, olha, ficou bonito. Assim que eu cheguei em casa, quando minha mãe ficou muito, mas muito afetada, ela ficou totalmente chateada e isso levou ela ao hospital. Tive uma síndrome de atenção severa e isso levou os meus tios a conversarem comigo. Porque também a rebeldia estava demais dentro de casa, minha mãe já não aguentava. E ela teve que conversar com os meus tios que são mais velhos dela, que ela sabe que eu ouço, porque eles já são muito, muito, muito adultos. Então, mesmo eles conversando comigo, eu não quis saber. Sempre fui uma pessoa que respeitou muito os mais velhos. Eu comecei a faltar respeito aos meus tios. Então, depois desse episódio, as coisas começaram a piorar. Porque eu comecei a ouvir muitas mais vozes dentro da minha cabeça. Eram coisas que me incentivavam a fazer coisas erradas. Coisas erradas que incentivavam a fazer? Eram os cortes. A minha cabeça sempre foi minha maior inimiga, porque ela trabalha muito. Eu tenho muitos pensamentos intrusivos e meio que eles usaram isso e eu como minha fraqueza. Eles começaram a atacar neste lado. Então, o primeiro foi sempre que eu tinha muitos problemas de baixa autoestima. E isso foi piorando, porque aí depois eu comecei a tentar me aliviar e a fazer cortes no meu braço. Eu beliscava o meu próprio corpo porque eu queria sentir a dor. E aquilo dava um alívio? Dava um alívio, sim. Eu sentia alívio com a dor que eu mesma causava em mim. Então foi quando uma vez eu cortei os pulsos, eu cheguei da escola, eu estava na escola e eu ouvi uma voz que estava me dizer que eu tinha que cair para me jogar no mar. E era um pensamento que eu tinha constantemente, de que eu tinha que o meu lugar não era aí, que eu me sentia sufocada, mas não sei entender porque me sentia sufocada dentro de casa, eu sentia que eu tinha que sair, tinha que fazer alguma coisa. Porque os cortes e os beliscões já não estavam a dar resultado. Então a voz disse assim, vai à praia e se joga no mar. Se joga no mar. Então quando eu parei e pensei nisso, isso estava totalmente errado. E eu entrei em desespero. Mesmo naquela fazenda consegui enxergar que era errado. Né? Eu entrei em desespero, tive um ataque de pânico na escola. Eu simplesmente saí e fui para casa. Quando eu fui para casa foi quando eu comecei a cortar os pulsos e minha mãe viu. Porque eu fechei a porta do quarto. Eu acordava e não tinha ninguém. Não dei desespero, eu comecei a orar. Depois eu fui cortar a mão porque eu disse, mamãe, tem alguém no quarto que está aí constantemente a observar. Eram 3 mulheres que estavam lá a me observar. Minha mamãe, oramos e passou. Mas mesmo assim, eu continuei a ver coisas dentro de casa. Eu via que tinha sempre alguém no canto a me observar. O que fez as estações e ainda controla o tempo. Ninguém pode te dominar, o ancião de dia. O seu livro escreveu, selado está. E que louco ousará mudar o fim da história?